Saudações a todos aí, colegas, amigos, seguidores aí do Facebook, parentes, vizinhos, irmãos em Cristo. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração, repouse sobre cada alma, em nome de Jesus. Vamos continuar a leitura da Palavra de Deus. Nós estamos em 1 aos Coríntios. Hoje é o 42º ou 43º dia. Já estamos já mais da metade da carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Você vê, passa muito rápido, 40 não chegamos a 45 dias. Já estamos a caminho de terminar a leitura do Novo Testamento, para a glória de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, graças a Deus. Mas vamos continuar a leitura, vamos perseverar nesse propósito. Alguns trechos de algumas cartas de Paulo são de mais difícil compreensão, mas você vai ouvir uma vez, você vai ouvir 2 vezes, você vai acompanhar a leitura 3 vezes, 4 vezes. Tá? Aí vai acontecer com você o que a palavra de Deus diz, que o entendimento, a justiça do justo, ela é como a luz da aurora. Ela vai clareando, até se tornar dia perfeito. E Jesus vai falar no teu coração, vai te ensinar direitinho o que a palavra dele quer dizer. Porque Jesus está vivo entre nós. Vamos ler então? Não devemos tentar a Cristo como alguns dos israelitas o tentaram. Você que está chegando no Facebook, nós estamos no meio de um projeto de leitura da Palavra de Deus. Nós começamos a leitura pelo Novo Testamento, porque é uma leitura mais contemporânea. Quando chegar lá em Apocalipse, nós vamos voltar lá em Gênesis para ler o Velho Testamento, né? Como eu disse aí, poucos dias nós já lemos o Novo Testamento quase todo, lendo apenas 3 capítulos por dia. Aqui na carta de Paulo, que os capítulos são menores, eu estou lendo um pouquinho mais. Mas seja muito bem-vindo você que está chegando. Pega a tua Bíblia, a Palavra de Deus, coloca o dicionário do lado, para que você possa acompanhar a leitura. Se você não puder acompanhar a leitura ao vivo, esse vídeo vai ficar gravado aqui, na minha linha do tempo. Você vai poder assistir quantas vezes você julgar necessário, até gravar a Palavra de Deus no teu coração. E Deus abençoe que você consiga gravar esta palavra no teu coração, muito mais do que o Senhor Jesus tem gravado no meu coração. Deus abençoe cada um de vocês, que o Espírito Santo dê a devida compreensão da sua santa palavra para cada um de nós, né? Então vamos continuar a leitura da palavra de Deus. Leia a Bíblia, convide o teu parente, convide o teu amigo, porque nós não podemos passar por esta vida sem ter lido a palavra de Deus sequer uma vez. Porque o inferno é uma sentença duríssima e eterna. E o único livro que nos livra da condenação do inferno é esse aqui, é a Bíblia. Ela aponta o caminho da salvação e nos ensina como andar nesse caminho. É o maior tesouro que existe no mundo. No mundo. Não existe nada mais valioso do que esse livro aqui. Você só descobre isso depois que você vai até as portas da morte, como eu fui. Mas vamos ler a palavra de Deus. Capítulo 10, versículo 1. Não devemos tentar a Cristo como alguns dos israelitas o tentaram. Diz-nos assim a santa palavra de Deus. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual
e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Eu vou repetir o versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. A idolatria e o culto de demônios. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam. Versículo 20 novamente. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Liberdade e caridade cristãs. Ou irritaremos ao Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, versículo 27 novamente. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo,
o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem. E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo que dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Aleluia! Como as mulheres devem apresentar-se na igreja. Versículo 2. Louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vô-los entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é decente julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Dissensões nas ceias de irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo,
Ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são Versículo 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque se comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. A diversidade de dons espirituais. Capítulo 12. De aos Coríntios, verso 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência,
e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. A unidade dos membros do corpo. Versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Vamos ler o versículo 12 novamente. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Porque todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente.
a suprema excelência da caridade. Capítulo 13, versículo 1, que nos diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é... versículo 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver aqui. Vamos parar por aqui, né, no capítulo 13. Na leitura da Santa Palavra de Deus vai ficar o capítulo 14, 15 e 16 de aos Coríntios, para que nós terminemos a leitura dessa epístola tão abençoada, que é a epístola com tantos mistérios, tantos segredos, que o Espírito Santo nos ensina, desvenda para nós, estão aqui nesse livro de aos Coríntios. Vamos agradecer a Deus, Santo Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos colocamos na Tua presença, Senhor, para te agradecer pela Tua palavra santa que foi lida mais uma vez. Meu Deus, eu te agradeço por esta oportunidade. Eu te peço perdão por todos os nossos pecados, pelos pecados deste ouvinte. Que o Senhor possa perdoar, meu Deus, as nossas culpas e fazer com que esta palavra poderosa
repouse sobre as nossas almas, sobre os nossos corações, da melhor maneira possível, meu Deus, produzindo em nós frutos de arrependimento, dignos de arrependimento, frutos para a salvação, para a vida eterna, meu Deus. Oh, meu Deus, Teu Espírito Santo é que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Faz a obra poderosa, Senhor, em nossas vidas, em nossos corações. Senhor, abençoa os nossos lares, as nossas famílias. Senhor, cura as nossas enfermidades, resolve os nossos problemas, meu Pai. Dai a libertação, o livramento para o nosso lar, para a nossa família, de toda a obra maligna. Liberta nossos parentes, nossos familiares, aquela pessoa, meu Deus, que está viciado na bebida alcoólica, que está viciada no cigarro, que está viciado nas drogas. Dai o livramento, meu Deus, para estas pessoas que andam com más companhias. Abençoa, Senhor, os nossos lares. Livra-nos de todo o mal, meu Deus, desse mal terrível que assola a humanidade nos dias atuais. Tua palavra nos diz que o pecado tão de perto nos rodeia. Coloca os teus anjos, acampa os teus anjos, Senhor, ao nosso redor, para nos guardar, para nos abençoar e nos livrar. É o que nós te pedimos com fé e te agradecemos no nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês que acompanharam conosco a leitura da Palavra de Deus. Não deixem de assistir os vídeos anteriores que estão aqui na linha do tempo, porque o Novo Testamento começa lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 1. Então, não adianta você pegar a Bíblia pelo meio, tem que pegar lá do começo e vir lendo, né, um vídeo por dia ou 2, quantas vezes você quiser você assistir. Está lá, gravado aqui na minha linha do tempo, está salvo. Certo? Que Deus abençoe. Prossigamos em fazer esta boa obra. Prossigamos com esse projeto na presença do Senhor. Que Deus abençoe.